Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu trouxe essa mini necessaire farmacinha prática para levar na bolsa, cabe bastante coisa. Fiz com esse zíper mais alongado e essa alça de mão para facilitar, né, e para dar mais espaço interno, e fiz com forro com bagum, que é muito fácil para passar na máquina doméstica. Já gostou? Então se inscreve no canal, eu coloco o vídeo aqui na plataforma de segunda a sexta-feira às 17 horas, então você não pode ficar de fora, porque são sempre aulas inéditas, aulas de face e venda. Inclusive essa peça fica até o final do vídeo, porque a gente vai fazer um cálculo para fazer preço de vendas nessa peça. Então fica comigo, se tiver alguma dúvida coloca aí nos comentários, não esquece de deixar aquele like maroto que a gente gosta. E sem mais enrolação, bora para a aula, porque essa é tão fofinha de fazer, mas tem bastante dica. Pega essa aí, vamos embora para a aula. 21,5 por 17 é o corpo. Eu estruturei em manta R2 as duas partes e duas partes também do forro de bagum. Mesma medida, 21,5 por 17. Esse é o nosso corpinho da peça. Um zíper, esse nosso zíper tem 29 centímetros, que é pra gente fazer aquele espaço mais alongado. O tirante do zíper de 5 por 8. Uma meia argola de 1 centímetro, então a gente vai fazer o suporte para essa meia argola. Uma alcinha também, essa alça tem 28 centímetros, quase 30 centímetros, e um mosquetinho de 1 centímetro. A gente vai começar pela alça, fechando essa costura dela e passando outra costura para rebater. E a alça maior, a gente vai colocar já o mosquetinho dentro da alça, vai abrir ela e costurar direito com o pé de máquina na pontinha dela. Nessa pontinha a gente vai fechar essa alça já com a costura de um pé de máquina. Igual a gente faz todas as alças que já tem aqui no canal. Com o zíper a gente já vai encaixar o cursor. Depois de encaixar do cursor, a gente vai pegar aquele acabamento do zíper. Deixa eu só arrematar. A gente vai pegar o acabamento do zíper e colocar ele assim, ó, virado o direito do tecidinho nas costas do zíper e passar uma costurinha com um pé de máquina nessa parte aí. Vamos fazer a alcinha já depois de passar essa costura, refazer as dobras e a gente passa uma costura para fechar e a outra para rebater já nessa alcinha aí, para ela ficar prontinha. Depois de fazer essa costura também na alça, a gente vai prender o mosquetinho já com uma costurinha também. Tira os excessos de linha, né? E vamos fazer uma costurinha para prender esse mosquetinho aí, ó. Para ele não ficar dançando na alcinha. Só passar uma costura e dar um retrocesso ou dois, se quiser. E aí já tá pronta, porque agora a gente já vai pro acabamento da meia argola. Ó, já passei a costura dos dois lados, é só encaixar e botar o grampinho. Agora com o zíper também, vamos fazer aquele acabamento de passar a costurinha, depois desvirar como se fosse um viés, dobra de novo para dentro, ó. Eu dei um retrocesso em cima dos dentinhos do zíper, então eu vou dobrar para dentro essa beiradinha, vinco com a unha mesmo. Do outro lado também eu vou vincar para fazer o acabamento certinho. Naquela hora eu tava mostrando, não tava com o acabamento certo, aí eu preferi mostrar assim mais devagar. Dobra para dentro e depois faz outra dobra e passa a costura em forma de retângulo para seguir aí esse acabamento. Depois é só tirar os excessos de linha que fica da máquina e pronto. Já reserva essa parte, que essa parte já ficou pronta. Agora a gente já vai fazer a marcação para colocar esse zíper que ele é mais alongado. Então eu peguei uma das partes principais e vou fazer um piquezinho aí com
a caneta mesmo. Eu vou só marcar um pique aí. Vamos ver quanto que deu, ó. 2 centímetros, tá? Do outro lado também a mesma coisa. Eu vou encaixar esse zíper aí, vou abrir um pouquinho, vou fazer aquela curvinha na parte de cima, ó, tá assim, vai fazer uma curvinha assim e vai colocar ele em cima dessa marcação que a gente fez. A costura do nosso zíper vai começar aí a partir desses 2 centímetros. Lembra de prender com um grampinho para não sair na máquina e vai ajeitando aí, ó, e passa a costura nessa partezinha do zíper. Eu esqueci de falar, a mesma marcação de 2 centímetros que eu fiz no começo, eu vou fazer no final. Então, eu fiz aí no comecinho, pra gente começar o zíper, e no final também é onde a gente vai dar o retrocesso e vai parar a costura do zíper. Então, voltando, eu vou fazer aquele franzido no zíper e vou encaixar ele aí na minha marcação. Vou passar uma costura e já volto para sobrepor o forro e já explico para vocês como é que faz com o forro. Passei, ó, a primeira costura na beiradinha, lembrei de dar o retrocesso, faltando aqueles 2 centímetros para terminar, ó. E no comecinho dei aquela dobradinha marota para cima, para já fazer o acabamento dele aí nessa parte. Agora, com o forro, ó, eu vou usar bagum, ó. Tá vendo? Esse ladinho ele tem uma malha e do outro lado é o plástico. Aí o lado que é o direito é o lado do plástico. Aí eu vou colocar o lado do plástico virado com o direito do meu material e vou passar uma costura começando lá no comecinho do zíper onde eu fiz aquele acabamento. E no final do zíper, onde tem aqueles 2 centímetros, eu vou puxar o zíper para baixo e vou passar a costura. Ó, de um lado já ficou com acabamento. E do outro lado, ó, de um lado fica o acabamento. E do outro lado, ó, como eu puxei ele para baixo, olha aí como é que ficou, ó. Já rebatido, tudo certinho. Tá vendo? Ele tem que ficar desse jeito aí. E aí o forro já tá pronto nessa parte. Vamos agora colocar a outra parte. Lembra se seu tecido tiver direção, como é o meu caso. E aí lembra de colocar, né, viradinho certinho pra cima. Aí, ó, só verificando, ó. Se o tecido tiver pé ou direção, é só se atentar. Agora a mesma coisa, ó, dá aquela dobradinha no comecinho do zíper pra gente fazer aquele acabamento. Ou você prende com um grampo, ou você coloca um alfinete, né? Que ele vai se encaixando normal aí na extensão do topo da necessaire, ele vai se ajeitando. Aí é só passar aquela costurinha, lembrando de parar naquela marcação que a gente fez. Passando a costura nessa parte, lembra de fazer o mesmo com o forro. De puxar o zíper, nesse caso aí tem que puxar pra cima, agora que já tá na segunda parte. Ó, sobrepõe. Agora, ó, é só puxar o zíper e deixar ele passar reto com o forro. Fica certinho. Aonde o seu cursor estiver pegando, você vai afastando ele na hora de costurar. Agora é só rebater tranquilo e calmo. Na parte da frente, antes de fechar, lembra de colocar o suporte para alça, costura ele na lateral. Aí ele não tá costurado, mas eu lembrei de fazer isso depois, aí eu coloquei o vídeo na frente, depois coloquei para trás. Mas deu certo. Agora eu tô riscando caixinha de leite, tanto no principal quanto no forro, de 3,5 cm. Mas esse é só uma sugestão. Como essa peça é pequenininha, pode fazer também uma caixinha de leite menor. Não precisa fazer de 3,5 igual eu tô fazendo, que eu achei que ela ficou muito baixinha. Aí pode fazer de 2 centímetros até, que fica legal também. Que vai ficar um fundo de 4 centímetros, né? Porque é 2 por 2 de cada lado, tá? Não se prendam. Mas é só uma dica também. Se quiser fazer de 3,5 por 3,5, ele tem a mesma capacidade, viu? Ficou boa até, não atrapalhou muito não.
Eu só achei que a fisionomia, o físico dela não ficou muito legal. Mas ficou bonitinho da mesma forma. Agora a gente vai encaixar, ó. O mais importante dessa peça agora é encaixar costura com costura para fazer o acabamento. É só encaixar assim, ó, e passar uma costura. Eu começo passando pelo fundo e depois nas laterais. Agora é só fechar as caixinhas de leite normal, como a gente faz em toda necessaire. Lembra de jogar uma costura para um lado e a outra para o outro lado, para ficar aquele acabamento bem perfeito. Faz isso no forro também. Esse lado do bagum, ele tem uma malha, então ele não escorrega na máquina. Ele vai certinho, você pode costurar ele, não precisa ficar passando hidratante, igual eu faço nos outros materiais. Com o bagum, não precisa. Só ir passando assim, ó, pode passar com o pé de máquina mesmo para fechar, tanto no principal quanto no forrinho normal. Fechado, ó, todas as caixinhas de leite. Agora pelo zíper mesmo é só abrir e desvirar. Com bastante calma, se precisar de fazer os cantinhos, pega um cabinho de pincel, não pega nada cortante porque, né, esse é a hora é o crucial. Vai ajeitando o zíper, ó. O forro eu vou fechar na máquina mesmo. Já vou finalizar e trago ela prontinha para vocês verem. Olha só, pessoal, como que ficou a nossa necessaire. Com o fundo impermeável, com forro impermeável, ela ficou maravilhosa. Dá para fazer como uma farmacinha, como uma necessaire para guardar remédios, né? E não tem o perigo de sujar, porque o forro dela é impermeável. E se sujar, é só passar aquele paninho e já tá prontinho de novo para usar. Olha, esse zíper é bom porque mesmo ela sendo pequenininha, ó, a abertura ela fica bem ampla. Então, uma peça que dá para fazer, vender. Essa peça dá para fazer kit colocando uma toalhinha, também para você acrescentar valor, tá? Essa necessaire, como ela tem um forro impermeável, então ela pode agregar mais valor, então você pode vender por 35 a 40 reais. É o preço de venda que eu pratico por aqui, tá? Na minha cidade, e tem bastante saída. Essa foi uma, mas eu já fiz duas dessa. Desse mesmo modelinho, é a segunda. Então, acho que vale a pena fazer e vender. Pessoal, gostou? Se inscreve no canal. Não esquece que eu coloco o vídeo aqui de segunda a sexta-feira, às 17h. Então, um beijo e até a próxima.